Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, e no último domingo, após a derrota do Santos para o Vasco em São Januário, Marcelo Teixeira deu uma entrevista de mais ou menos 3 minutos que foi muito interessante e causou certa polêmica. Tanto o De Olho no Peixe quanto o Sport TV estavam nessa entrevista. Eu vou utilizar aqui o vídeo do De Olho no Peixe, publicado no Twitter, para fazer um react, que na verdade não vai ser de caras e bocas, vai ser de comentários sobre essa entrevista. Ele bateu forte, né? O Marcelo bateu forte na derrota do Santos para o Vasco, criticando por tabela, não tanto de forma direta, mas fica bem claro, o trabalho do técnico Caixinha na partida, tal como de seus jogadores. De primeira que já falo, algo que a gente comentou na live do trio, acho que o Marcelo Teixeira não pode se esquivar totalmente da culpa. A gente pode pensar, por exemplo, que ele vai falar dos zagueiros, e ele não contratou os zagueiros depois do Luizão e Zé Ivaldo no começo do ano. Acho que durante o Paulista ficou um pouco claro que talvez fosse uma necessidade. É uma necessidade, vamos deixar isso claro. Teve essa janela de exceção, também não rolou. Vai rolar no meio do ano? Aparentemente é algo que o Santos terá que trabalhar para conseguir. Então, assim, ele não está se esquivando, creio, dessa... Aliás, ele não pode se esquivar dessa responsabilidade. Outro ponto, eu vi muita gente, eu até citei na live do trio, o próprio PVC em seu blog no UOL, outros comentaristas conhecidos, mas se você for no Twitter do De Olho no Peixe, tem muito vascaíno, dizendo que o Vasco foi ofendido e tal. Não vejo assim. Acho que o Marcelo Teixeira sabe que investiu muito dinheiro nesse time, tem um jogador que vai renovar o contrato caso o Santos se mostre capaz de brigar por coisas grandes. Não dá para ficar perdendo ponto para um time que, novamente, com todo respeito, não deve brigar pelo título. O Vasco não é um time que deve brigar pelo título. De repente vai, a gente não sabe, mas no momento não parece. E durante o jogo mesmo não pareceu. O Santos parou de jogar no segundo tempo e o Vasco ganhou com base em uma jogada, que é o que o Vasco apresentou o jogo inteiro, que é o cruzamento para a área buscando o Verratti. A zaga do Santos falhou. Então, não tira o mérito do Vasco. Tem uma jogada e utilizou essa jogada. Mas tem muito demérito desse elenco do Santos que vai ser criticado pelo Marcelo Teixeira no vídeo que eu vou colocar em instantes. Claro, também mostro minha garrafa da Gold Case, a garrafa térmica gigantesca, está cheia de água geladinha porque voltou a ficar muito calor em Santos. A vida tem dessas, então preciso me refrescar, me hidratar o dia inteiro. A água está aqui, eu abro facilmente. Eu tomo o gole, sinto a hidratação chegando graças a Gold Case com um cupom. Aqui assim, ó. Eu Vim de Santos. Você compra a sua garrafa térmica, personaliza do jeito que quiser. QR Code na tela, link na descrição, como sempre. Já. O Santos tem que vir aqui com o elenco que está hoje aqui enfrentando o Vasco com a vitória e sair com 3 pontos. Esse trecho inicial em preto e branco, eles editaram, acredito, para deixar mais forte, para ser a manchete do vídeo. Se você assiste só esse trecho, você pode até achar que é uma provocação ao Vasco, até uma ofensa ao Vasco, mas dentro de um contexto fica bem melhor. Vamos lá. Mas era um jogo para 3 pontos. O time jogou, fez o primeiro gol, não tivemos tantos problemas em termos defensivos. No primeiro tempo. Tivemos algumas oportunidades, mesmo quando estava 1-1, né? Aí já no segundo, segundo, que claro. Quer chegar na decisão do campeonato, entre os primeiros colocados, não pode tomar os gols que a gente toma infantis, né? São coisas... Aí é que está a primeira prova de que não é ofensa ao Vasco. Um time que quer brigar pelo título, por Libertadores, na parte de cima da tabela, o Marcelo Teixeira não fala não pode tomar gols do Vasco. Não pode tomar os gols que tomou. E foram realmente infantis. No primeiro gol, o Zé Ivaldo ignora o Verratti, perde de cabeça e o Gil toma a decisão errada de proteger a linha em vez de dar o combate no autor do gol. No segundo gol, o Verratti está passeando no parque num dia de sol e vê uma bola assim brincando, ele cabeceia. Zero marcação. Podia ter pegado um chazinho ou um café para tomar que ninguém estava chegando nem perto dele. E eu não estou nem falando daquela cabeçada que o Brazão faz a grande defesa, que também é do Verratti. O Verratti passeou no parque. São gols com erros infantis da zaga. Eu acho que o Marcelo Teixeira está 100% correto. Daqui a pouco eu falo mais um pouquinho sobre como um presidente, na minha opinião, deve poder falar essas coisas assim. Assim, impressionantes para um time que treina, toma os gols de cabeça, bola aérea, relativamente sempre tem esse tipo de dificuldade. Bola aérea sempre tem esse tipo de dificuldade.
Se você vê esse vídeo sem o contexto do Santos Futebol Clube, talvez você não saiba que o Santos tem uma dificuldade de bola aérea desde que foi fundado. Salvo engano, dos 18 gols que o Santos sofreu nesse ano, 13 foram de bola aérea. Quantos e quantos vídeos eu não mostrei aqui com problemas de bola aérea? Eu não tô falando dessa temporada. Eu tô falando nos 6 anos e 2 meses que esse canal existe. Se você está familiarizado com o contexto do Santos, você sabe que o Marcelo Teixeira está 100% correto nessa. 100%. O Santos erra muito em bola aérea. Isso não é ofensa ao Vasco. Isso é uma... ele está assumindo que o time dele tem problema. E aí é que eu aproveito e falo, eu acho que, por exemplo, quando o inominável ex-presidente falava coisas totalmente lunáticas, como, não, o Santos vai brigar por Libertadores, no time que foi rebaixado, a gente falava que ele vivia em Nárnia. Quando um presidente está criticando o próprio time, tem que ser elogiado. Eu tô longe de ser 100% pró Marcelo Teixeira, a gente critica aqui em 800 oportunidades. Agora, eu acho que sim. Eu prefiro que o cara fale apontando os problemas do time que ele mesmo montou, do que passe a mãozinha na cabeça. A entrevista dele pós-jogo podia ser, não, estamos no caminho certo, acho que o time jogou bem, perdemos por acaso. Não, falhamos. Deveríamos ter vencido. Eu tô pagando caro, em outras palavras, né? Pra vencer e não venceu. Eu acho que a entrevista é corretíssima e continua. E também, ofensivamente, quando você pode matar o jogo, tem que matar. Uhum. O campeonato brasileiro é isso. Nós temos que ter um nível de competitividade muito alto. Nós temos que ter a consciência, né? Tomara que nós estejamos hoje fazendo essa reflexão, né? E o jogo do Bahia para a gente alcançar os 3 pontos. A gente antes do jogo falou dessa volta do Santos para a primeira divisão. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. A volta é excelente, né? É um objetivo importante de chegar, mas nós queremos voltar e não permanecer em disputas secundárias e diferentes da nossa tradição. Olha como a pergunta do Murilo para o Sport TV foi sobre algo bem básico, né? Fala aí sobre a volta à primeira divisão. E o Teixeira muda, né? Ele teve um escape, ele teve uma oportunidade de escapar do tema espinhoso, polêmico, ele teve uma oportunidade de parar de criticar o time, ele teve ali uma bola levantada para ele falar sobre algo diferente, sobre a volta à primeira divisão, talvez até ele seria uma oportunidade de ele falar, olha, a reconstrução, trouxemos o time, não. Ele corretamente, na minha visão, bate mais, fala, a gente tá aqui, mas a gente não quer só isso. A gente não quer só existir aqui na primeira divisão, a gente quer mais. Isso funciona também? Mas jogou pra torcida, ótimo. Se é pra jogar pra torcida assim, beleza. Eu não quero jogar pra torcida com mentiras. Não, esse time vai brigar pela Libertadores, aquela porcaria de 2023. Não. Fala a verdade. A verdade é que a gente tá investindo pra ficar lá em cima. E aí planta na cabeça dos jogadores, que isso chega a jogador, tá? Isso chega a técnico e jogador. A ideia de que o que vocês estão fazendo não é suficiente. Eu acho que até aqui tá corretíssima a entrevista. Nós temos que voltar e dizer que o Santos está mais uma vez disputando. Tem um elenco para esse tipo de resposta, tem condições de fazer uma campanha e nós precisamos dessa reação. Precisamos corrigir falhas gravíssimas que num campeonato como esse você não pode sair daqui apenas lamentando. Não é lamentar. Lamentar, corrigir e ganhar pontos. É isso que o Santos precisa nesse início do campeonato. Senti que era o fim de frase. Concordo. Não pode só sair lamentando. Tentamos, lutamos. Nossa, que esforço, mas não deu. Não! Foi ruim. Corrige. De novo, aí eu sou um cara que, assim, neste ponto em específico, eu sou total engenheiro ou comentarista de obra pronta, que é a questão das folgas. Tirando em 2023, quando eu não tinha que folgar ninguém, né? Tudo bem. Nesse ano, até aqui, tá? Agora mudou. Nesse ano, eu tenho falado o seguinte. E mudou porque o resultado foi uma porcaria. Quer folgar? Folga. Dá o resultado depois. O Santos não deu resultado. Então agora acabou folguinha. Inclusive na live do trio desta terça eu já fiquei bastante incomodado porque o Santos folgou na segunda-feira e terça começou com regenerativo. Não! Regenerativo tem que ser na segunda. Faz segunda à tarde, fim de tarde. E treina na terça. Desperdiçaram um dia. Mudou o discurso. Antes o meu discurso era
Quer folgar, folga, mas entrega resultado. Não entregou resultado em todas as folgas do ano. Acabou folga. Pra mim, eu não mando ninguém. Eu só vou criticar as folgas. Presidente, a gente sente no seu depoimento uma coisa do torcedor, que eu acho que é um sentimento do torcedor, muito além do presidente, o torcedor está frustrado, porque via numa condição real de vencer o Vasco nessa estreia. A gente percebeu também um time que parece que ter caído de rendimento, assim, fisicamente, cansou no segundo tempo. Você também teve essa percepção de um Santos que não conseguiu correr como correu no primeiro tempo? Não vejo, Felipe, com todo respeito, não vejo a queda de preparação física. Eu vejo as modificações naturais que o treinador fez. Ele bate. O Teixeira tem dessa. Ele bate forte e ele dá uma amenizada depois. Olha como ele fala que os problemas foram as substituições e usa a palavra naturais. Porque o naturais é tipo, você vai fazer substituição, você não vai terminar o jogo com os mesmos 11 jogadores, é quase impossível. Mas ele fala que os problemas foram as trocas. E assim. A Gabi trouxe hoje na live do trio que internamente o Santos fala pro Caixinha: o Guilherme não sai porque ele não tá jogando nada. Acho que isso já tem relação com essa situação. Tipo, agora o Marcelo falando, digamos assim, eu te dei um elenco profundo, ou mais profundo do que era no passado, recentemente, enfim. E aí a sua troca um volante por volante, o atacante que tá mal fica. Complicado. O time estava composto de uma maneira, mesmo sem Neymar, sem o Soteldo, lógico que são peças importantes, mas o time já vinha dando uma impressão importante, positiva no primeiro tempo. No segundo, não justifico pela questão da preparação física. Eu acho que muito mais das mudanças que foram feitas, onde o time demorou um pouco para impor de novo um ritmo. É isso, ele tá criticando as substituições. E aí ele também tá analisando como torcedor, o que meio que ele tem que ser porque ele é presidente do Santos, né? Tem uns aí que a gente nunca sabe se são torcedores do próprio clube. E a análise dele pra mim é correta, a gente falou isso no pós-jogo, a gente falou isso nas duas lives desde a partida, no vídeo do Guilherme ontem. O Caixinha errou. E assim, eu prefiro que ele fale, o presidente, abertamente que o técnico dele errou, do que passar pano, passar a mão na cabecinha. Ai, tá tudo bem, amigo, passou aí, tá tudo certinho. Não tá. E dos 30 para frente não houve condições do Santos realmente mostrar que tinha uma força para virar o jogo. Você falou em reflexão depois de um jogo como esse, aqui em São Januário. A gente viu que você conversou antes, né, com o elenco, antes de começar o campeonato. Se precisar, o presidente conversa de novo antes do jogo do Bahia para que ajude na reflexão, para que os erros não se repitam. E esse jogo talvez fique de lição para a sequência do campeonato? Lição sem dúvida alguma, pelo que eu ouvi no vestiário, sem dúvida. Mas não adianta nós ouvirmos o vestiário e não trabalharmos para fazer essas correções. Nós temos... Paro aí porque esse é um ponto muito importante. Falar é fácil, né? Eu sempre digo. Eu entendo o pós-jogo, não, os bastidores na Santos TV, perdão, fugiu a palavra, pro torcedor que quer ver o vestiário, quer ver cenas internas, eu acho super legal. Não é um material pra mim. E por que não é pra mim? Porque se eu for escolher ver bastidor, eu quero essa conversa, eu quero a conversa da derrota. Eu quero ver o que é prometido. Eu quero ver, eu vi lá, legal, eles vão falar que vão mudar, mas eu quero ver a ação. E eu acho que é importante que se fale isso. Quero ver a correção a um trabalho mal feito a partir do intervalo em São Januário. Aliás, falando a partir do intervalo, vale lembrar que pouco antes do intervalo, o som ambiente do estádio estava pegando a torcida do Vasco xingando o técnico deles. E o Santos, praticamente, vou exagerar aqui, deu emprego pro cara, que todo mundo no Vasco queria fora. Puf, ganhou. Temos que ouvir, admitir o erro, as falhas gravíssimas. E ao ouvir, nós temos que trabalhar para que na próxima partida e nos próximos jogos o Santos realmente faça por merecer um resultado positivo. O Santos não poderia sair do Rio sem os 3 pontos, não justificando questão física, ausência de jogadores. O Santos tem que vir aqui com o elenco que está hoje aqui enfrentando o Vasco com a vitória e sair com 3 pontos. E aí eu acho que esse é o ponto da visão de quem manda no clube. Com o elenco que está aí hoje, tá pagando caro. O jogador tá recebendo salário alto. O jogador foi contratado por um valor altíssimo. Não é para perder esse tipo de jogo. Isso não é desrespeito ao Vasco. Isso é
ele assumindo a postura de que, ó, eu botei grana, vamos fazer o mínimo que é pontuar? Que é vencer jogo que vocês começaram vencendo e jogaram o primeiro tempo melhor? Vamos não cometer erros infantis na zaga? Vamos não perder gols, não desperdiçar oportunidades? Olha, eu me arrisco a dizer, não eximindo os erros de Marcelo Teixeira, inclusive vou incluir os erros nesse comentário, porque eu me arrisco a dizer que essa foi fácil a melhor entrevista. O Marcelo é um cara que costuma dar entrevistas longuíssimas com certa enrolação, e você fica, mas eu perguntei uma coisa, ele está respondendo outra total. Essa eu acho que foi a entrevista mais direta que ele deu, mais forte, o recado foi claríssimo. Então fica o meu respeito por essa declaração, por essa entrevista, então, com tantas declarações fortes. Acho que é uma postura correta de um presidente. Queria que fosse mais assim sempre. Enfim, acho que vale a gente comentar. Comentei.